Olá, chicos! Olá, chicas! Mais uma aula de espanhol, não é isso? Sou o professor René e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos aqui aprender espanhol. E o tema de hoje é Los deportes, perífrasis, estar más gerúndio. Olha, o tema de hoje é muito bom, né? Os esportes, qual que é a juventude, qual é esse jovem que não gosta de falar de esportes, né? Independente de qual seja a modalidade. Muito bem, e junto com os esportes, nós vamos ver hoje aqui essa locução verbal. No espanhol, essa perífrasis. O verbo estar, mais outro verbo que esteja no gerúndio. Ok? Vamos lá então? Observem aqui esses exemplos. Olha aqui. Perífrasis, estar, más gerúndio. A pergunta, que as pessoas estão haciendo? Nós vamos ter aqui uma série de fotos, de imagens, onde pode aparecer uma pessoa ou mais, como nessa aqui, né, que tem 3 pessoas, e a perguntinha é, que as pessoas estão haciendo? Olha aqui a resposta aqui embaixo, olha aí. Eles estão jogando al fútbol. Não, as pessoas estão jogando al fútbol. E de imediato eu peço que você observe que a perífrasis, ela sempre vai aparecer aqui destacada, em vermelho. Vamos para outra imagem. Na outra imagem, olha que bela imagem, né, pessoal? Que azul lindo, né? Olha aí. Que esta pessoa está haciendo? Resposta, ele está nadando. Ou seja, a mulher está nadando. Muito bem. A próxima imagem, o que diz? Olha aí, que delícia, né? Que este homem está haciendo. Que Luiz está haciendo. Esse homem tem um nome, né? Que Luiz está haciendo. Luiz está correndo. Está num parque, está ali fazendo um Cooper, correndo, né? Muito bem. Está correndo. Observem o gerúndio, por favor. Próxima imagem. As imagens, os exemplos não estão aqui por acaso. Vão observando cada gerúndio, por favor. Que está haciendo? Estou montando em bici. Agora a pergunta foi direta para mim, né? Que está haciendo? Estou montando em bici. Pedalando, não é isso? Muito bem. Gostaria agora que vocês observassem mais esse vídeo. Vamos lá. Aqui nós temos uma conjugação verbal. Vejam. Nós temos aqui o estar mais o gerúndio. Sujeitos, em primeiro lugar, fiz a coluna aqui dos sujeitos de todos eles, né? O eu, tu, ele, nós, vós, tá certo? E depois o verbo estar conjugado e, finalmente, o verbo principal no gerúndio. Observem aqui uma coisa, pessoal. Observem uma coisa. Para trabalhar essa perífrasis, é necessário o verbo estar como verbo auxiliar. E o verbo auxiliar, ele tem que estar conjugado todo. Observem, todo no presente aqui do indicativo. Ou seja, em português, eu estou, tu estás, ele está, ok? No caso aqui na língua espanhola fica, eu estou, tu estás, ele está, ou você está. Nosotros estamos, vosotros estáis e eles estão. Aí a gente acrescenta. Eu coloquei esses verbos que estão todos aqui no gerúndio, são os verbos tirados, ok? Dos exemplos aí, a maior parte. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá comigo. Hablando, aqui embaixo, durmiendo, correndo, certo? Cantando, e aí tem uma série, podemos inventar outros aqui, professor, claro, trabalhando, visitando, estudando, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos estudando. O certo é que o verbo principal, ou no caso aqui os verbos principais, todos eles estejam no gerúndio. É aquela terminaçãozinha NDO, ok? Mas tem os detalhes. Tem detalhes que nós precisamos de entender quando formos colocar o verbo no gerúndio. E a língua espanhola é diferente da língua portuguesa, tem suas particularidades. Por exemplo, hablar aqui, hablando, o verbo falar, né? Ó, hablando, falar, falando. Agora você tem aqui embaixo, ó, dormir, durmiendo.
Será se isso é parecido com o português? É igual 100% ao português ou tem suas diferenças? Eu acredito que tem diferenças. E eu gostaria de convidá-los agora para vislumbrar essas diferenças. Vamos lá, então? Comecemos aqui. Formação do gerúndio. Gerúndio regular. Vamos trabalhar aqui somente, vamos observar aqui el gerúndio de los verbos regulares na língua espanhola. Observem aqui, se o verbo termina em AR, ou seja, o verbo pertence à primeira conjugação, no português também é a mesma coisa, né? AR, a primeira conjugação, logo o gerúndio, ele é super legal de saber, muito bom, né? Ele vai terminar em ando, sempre, viu? Verbo andar, andando. O verbo cantar, como vai ficar? Cantando. Aí você pode pensar qualquer verbo. Estudar, que eu falei há pouco, né? Só um momentinho. Deixe-me melhorar essa letra, né? Cantar, cantando. Ok? Estudar, estudando. Olha aí, qualquer verbo. Trabalhar, trabalhando. E se o verbo for da segunda e da terceira conjugação? Segunda conjugação e terceira conjugação é R e R. São os verbos terminados em R e R. Aí como que vai ficar? Ando? Não, vai ficar yendo. Yendo. Né? Na língua portuguesa, se é R, endo. Endo. Comer, comendo. Se for IR, é indo, né? Partir, partindo. Mas na língua espanhola, os verbos regulares da segunda e terceira conjugação vão ficar dessa forma. Yendo, yendo. Ok? Vejam. Vender, vendiendo. Beber, bebiendo. Bebiendo. Comer, comiendo. Comiendo. Compreender, compreendiendo. Agora o verbo partir, partiendo. O verbo salir, saliendo. Ok? Aqui é um N. Saliendo. O verbo escrever, escrevendo. Ok? O verbo beber, bebiendo. E aí por diante. Ok? Esses aqui são os regulares. Percebemos que a terminação ando para a terminação, o gerúndio ando para a terminação AR e o gerúndio yendo para a terminação ER e R, segunda e terceira conjugação, ok? Vamos lá ver agora as particularidades, os detalhes, que não tem na língua portuguesa. Usamos a terminação, verbos irregulares, ok? Usamos a terminação yendo, olha, já mudou. Já não é mais ando ou yendo. Agora tem o Y aí, né? Lá Y, lá J, yendo. Usamos a terminação yendo quando a raiz dos verbos terminarem em ER, R e terminam por alguma vogal. Observem, nós temos uma vogal antes do ER, nós temos uma vogal na raiz verbal. Aqui não falou de raiz? Raiz é tudo aquilo que está antes da terminação verbal. São 3 terminações no espanhol. AR, ER e R. Antes dessa terminação, tendo uma vogal na raiz, então você vai acrescentar o Y. No espanhol dizemos la J, essa letrinha aí. O verbo ler, leyendo. Olha aqui a vogalzinha antes do E, né? O verbo cair, olha aqui a vogal A antes do E da terminação. Cair, que é o verbo cair, né? Estou caindo. Estou cayendo. Cayendo. Certo? Já aparece aqui. O verbo crer, você vê mais uma vez o E antes do E da terminação verbal. Crer, creyendo. Creyendo, crendo, né, pessoal? Acreditando. Vamos adiante. E se nessa raiz, ok? Veja, continuamos com os verbos irregulares. Quando verbos terminados em IR apresentam E ou U na raiz, se nessa raiz tiver E ou U, também temos uma alteração. O E, ele vai se transformar automaticamente em I,
e o O vai se transformar automaticamente em U, certo? Lembrem-se, nós estamos trabalhando com o gerúndio irregular de alguns verbos. Veja, decir, que é o verbo dizer, no espanhol, decir. Veja que tem um E na raiz, esse E, ele vai se transformar em I. Nós falamos dizendo, no espanhol, diciendo. Eu estou dizendo a verdade. Estou diciendo la verdad. O E se transforma em I. Assim o verbo vir, que o espanhol é venir. Olha esse E. Venir, viniendo. O verbo dormir, tem um O aqui na raiz, né? Durmiendo, ok? E o verbo morir, a mesma coisa, muriendo. Você diz, puxa, por que é assim, professor? É porque é assim, é da língua espanhola, é assim que eles usam, né? A terminação aqui não alterou, perceberam, né? Yendo, certo? Aqui também, yendo, não, a terminação não alterou, a do gerúndio. Porém, a raiz verbal, ela foi modificada, ok? Muito bem, vamos adiante. Vamos praticar. Hacer deportes, certo? O verbo principal aí da frase, aliás, só tem um verbo, é o verbo hacer. Esse verbo aí é um verbo irregular, mas o gerúndio dele, ele vai seguir o dos verbos regulares. Lembra que ele é da segunda terminação? Se é da segunda terminação, como que vai ficar o gerúndio? Yendo, né? Hacer, eu estou fazendo, para colocar no yo, primeira pessoa, né? Então, yo estoy haciendo deportes. Ok, pessoal? Eu estou haciendo deportes. Praticar exercícios físicos. Tu estás, eu vou botar aqui só o gerúndio, só a perífrase. Tu estás praticando, praticando. Esse aqui é totalmente regular, né? Agora no ellos, qual que é o verbo comer? Ellos están comiendo, olha aí, o verbo regular, comer, comendo, frutas e verduras. É isso aí. Agora eu gostaria que vocês observassem esse videozinho aqui, por favor. Si quieres practicar un deporte, tienes que realizar una valoración médica antes de comenzar a practicarlo. Tienes que encontrar un deporte que te guste y encaje en tu vida. Una hora antes de hacer ejercicio, debes comer algo pequeño. Debes también tener una planeación, saber qué vas a hacer. Tienes que hidratarte muy bien durante el ejercicio. Ok? Isso aqui foi só para chamar a atenção de vocês, que nos dias de hoje, como sempre, claro, e principalmente nesse período de pandemia que nós vivemos, fazer exercício é de grande importância. E aqui deixo esse recado aqui para a questão da alimentação, ingerir líquidos, principalmente água, né? E não pode jamais deixar de fazer exercícios, porque ainda que estejamos em casa, mas temos que ou em casa, né? Ou dando umas voltinhas num ambiente assim aberto, estejamos ali praticando os exercícios, principalmente os que nós mais gostamos, não é verdade? Agora, lembrando aí, vamos fazer aqui a relação do exercício, do esporte, com a perífrasis verbal, né? Alguém liga para você, telefona, o que estás haciendo? Aí você já vai colocando ali o espanhol em prática. Eu estou haciendo deporte, eu estou correndo, eu estou nadando, eu estou leyendo, pode aí trabalhar bastante aí a perífrasis verbal, que ela é muito bem-vinda nesse momento. Eu estou comendo uma comida aqui mais natural, e depois dessa eu vou a correr. Aí se alguém telefona para você mais tarde, né? E a hora que estás fazendo? Eu estou falando contigo, mas eu estou correndo também, não? Se está falando com ele, pergunta o que está fazendo na hora, né? Estou falando contigo aqui pelo telefone, né? Pero estou correndo, não? Estou praticando deporte. E é isso, pessoal. A aula de hoje foi justamente mostrar que a perífrasis verbal, ela é necessária e é altamente utilizada no nosso
tempo presente, sempre relacionando, trazendo aquela relação da perífrase do verbal, do estar mais o gerúndio, como uma ação presente e uma ação contínua na vida da gente, ok? O que está acontecendo naquele momento? É isso aí. Agora eu os convido para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Aqui nós temos a primeira questão, 4 imagens bem interessantes, né? Registre no seu caderno o nome dos esportes apresentados nas imagens. E aí tem 4. Vamos lá para a segunda questão. Utilize a perífrase estar mais gerúndio, que indica ação em desenvolvimento. Olha aí, já estou dizendo. Indica ação em desenvolvimento, uma ação contínua. Para completar as frases propostas, nós temos aí A, B, C, D e temos mais, E, F, G. E no finalzinho de cada frase, o verbo principal, observem o sujeito da frase, claro, ok? Se tem algum pronome pessoal, qual que é o sujeito, que é para você organizar a frase aí, colocando o gerúndio. A perífrases, aliás, estar, mas, gerúndio, ok? Deixo vocês agora com essas 2 atividades.
E aí, pessoal, foi fácil? Com certeza, né? Já deu uma olhada aqui no chat, viu? Parabéns aí pela participação de todos, né? É isso aí, é aprendendo a teoria e já colocando em prática. Vamos lá então aqui, vamos dar uma olhada aqui no chat, né? O que nós vemos aqui? Olha aqui, Luísa Dayana. Ela colocou aqui para a primeira questão, letra A, baloncesto, futebol, judo, voleibol. Parabéns aí, Luísa Dayana. Parabéns aí pela sua participação. Temos também a Adriana aqui, né? Colocou também a letra A na primeira questão. Baloncesto, futebol, judo, vôlei. Muito bem, acho que é assim. Vamos ver daqui a pouco, tá certo? Pelo menos você já está igual, aí todo mundo está colocando a letra A. A Yasmin também, né? Colocou a letra A. Parabéns aí, Yasmin. Vamos ver mais alguém? Tem mais gente aqui? Sim, o Vinícius. Olha aí, agora chegou um garoto, né? Também letra A, sim, baloncesto, futebol, judo e voleibol. Vinícius deu aí a sua resposta, a sua participação. Legal. E a segunda questão, vocês fizeram só a primeira? Eu gostaria de ver aqui a prática da segunda questão, porque a primeira questão foi relacionada ao esporte, mas a segunda, colocar aqui, trabalhar aqui a questão verbal, né? Os verbos. Colocar aqui no gerúndio, na perífrase, estar mais gerúndio. Alguém fez aí a segunda? Apresente aí sua resposta, por favor. É interessante, viu, pessoal? Que todos nós aqui façamos todas as questões. É interessante isso. Para realmente mostrar que aprendemos e está aqui, pratiquei, fiz. Alguém aí com a segunda questão? Ninguém? Então vamos aqui para o resultado. Olha, a primeira questão, ela tem aí as imagens, verdadeiramente aqui observando, né? O esporte da primeira imagem, o esporte já de cara vê que é baloncesto, né? O basquete, né? No espanhol se escreve baloncesto. A segunda aí foi a primeira imagem da aula, né? O famoso futebol brasileiro, quem não sabe, futebol na língua espanhola. A letra C, olha o esporte aí. Esse esporte aí, essa imagem viva, vibrante de duas pessoas aí numa luta corporal. No espanhol se diz judo ou então judo. Os argentinos dizem judo, ok? Judo. Muito bem, vamos ficar com essa palavra, judo. E na letra D, por esse esporte aí, olha o salto aí dessas jogadoras. É o voleibol. Voleibol, que é o nosso voleibol, ok? Parabéns aí por todos os 4 que participaram e apresentaram a letra A, verdadeiramente. Na segunda questão, que eu não vi ninguém aí praticando, mostrando, se fez, não mostrou, o resultado é esse. Vamos lá então. Segunda questão, na letra A, o verbo principal que temos que trabalhar é o verbo nadar, certo? E a frase é super curta, né? Só o sujeito e depois a perífrase verbal. Né? Nós temos aí, Pablo está nadando. Eu estou falando dele, do Pablo, né? Está nadando. O verbo tem que ir para a terceira pessoa de singular. Depois nós temos o verbo correr, e aí la niña. Continuamos com a terceira pessoa de singular. No caso aqui feminino, né? La niña, a menina, está correndo. Lembrando que o verbo correr, ele é regular, mas da segunda terminação. Então, não pode ser ando, jamais. Ando é só para primeira terminação, primeira conjugação, nadar e nadando. Correr, correndo, é o natural, ok? Jugar, jugando. Eles estão jogando ao futebol. Eles, terceira, os garotos, né? Terceira pessoa do plural. E o verbo ler, ele já é de gerúndio irregular. Por quê? Tem uma vogal, a vogal E, na sua raiz. Entre a vogal E e a terminação, vai entrar aí que letra? La G, ou seja, o Y, né? Que tipo de livro estás leyendo? Ok? Muito bem, e a letra E? Mi novia e yo estamos diciendo a verdade. O verbo decir também entra irregularidade na sua raiz, ou seja, o E se transforma em I, ok? Diciendo, estamos dizendo porque, claro, o sujeito aí é composto, né? Mi novia e yo. Na letra F, o verbo é crer, ok? Yo, primeira pessoa de singular. Lembrando que é como o verbo ler,
Não estou acreditando em lo que me dices. Eu não estou acreditando no que você está me dizendo, né? Eu não estou creyendo. E na letra G, o verbo é dormir. A raiz dele comporta esse O na sua raiz, que automaticamente se transforma em U. Que no português não acontece isso jamais, né? Agora estamos dormindo muito bem. Bom, como a frase não te dá o sujeito, eu coloquei aí o nós outros entre parênteses, né? Agora estamos dormindo. O O fica U, vira U na língua espanhola. Pessoal, é isso aí. Eu acredito que vocês não apresentaram no chat a resposta da segunda, mas eu acredito que fizeram. Vamos ficar agora com a aula de física, ok? Parabéns, daqui a pouco vocês têm física e hasta luego. A sua aula continua no próximo vídeo.